Síndicos, tudo bem? Eu tô aqui com o Kleber, que ele é da Nice do Brasil, é a antiga Linear, e a Nice comprou a Linear, né? Comprou a Pecinin também, né? A Geno, Omega Sat. Comprou muitas empresas e vieram cheio de tecnologias, cheio de novidades. Hoje eu estive aqui num evento na Premium, que é a fornecedora e distribuidora dos equipamentos de tecnologia de portaria virtual. E tive uma palestra aqui com ele que fez uma apresentação super bacana pra gente da tecnologia, e eu juntei algumas dúvidas aqui que os grupos de síndicos me encaminharam, e aí eu falei pra ele, você pode tirar uma duvidazinha pra gente? E aí a gente vai falar agora sobre o link ponto a ponto e a tecnologia da internet que dá as falhas e que muitas portarias remotas estão usando. É isso, Kleber? Tem problema ou não tem problema? A gente consegue ter uma boa portaria virtual com o link da internet tradicional? Na verdade, a internet tradicional já é sabido, né? Inclusive, se nós recorrermos aos índices de reclamação na internet, é muito alto. Quando nós falamos em link ponto a ponto, é uma coisa dedicada, fornecida exclusivamente para portaria virtual. Uma empresa fica responsável em fornecer para você um link que vai fazer o que você precisa sempre. E eles te dão garantia desse trabalho. Diferentemente de... Muitas vezes se fala em redundância. Não, vou colocar uma internet de um provedor e de outro aqui padrão, como as que eu uso na minha casa, não tem problema. São passivas de problema. E se você colocar duas internets, por mais que seja redundante, mas que são passivas de problemas constantes, você não tem nenhuma. Realmente o link ponto a ponto continua sendo 100%. Então, gente, só para confirmar, assim, o que é o link ponto a ponto? É a internet que é cabeada de dentro de um condomínio até a central de portaria remota via fibra. Então é o que eles chamam de internet ponto a ponto. Não existe instabilidade. Pode acontecer? Pode acontecer alguma coisa, né? Mas ela é cabeada ponto a ponto. É isso? Exatamente. Aí eu juntei mais perguntinhas aqui que fizeram pra mim, falei, vou falar com ele. Se existe sistema de pânico para tag de veículos e para o controle de acesso via biometria facial. No caso, o aviso de pânico, ele é muito importante, tanto na portaria local como portaria remota. Mas quando a gente fala em tag, um acesso via tag, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de um acesso descomplicado, um acesso hands-free realmente. Mas e se eu estiver em perigo, qual que é a solução que eu tenho? O próprio controle remoto que nós fornecemos também, que funciona no mesmo receptor onde estaria ligado uma antena de tag, pode enviar o aviso de pânico também. Ele ficaria meio que parado no seu chaveiro, sem uso, mas em caso de necessidade, um sinistro realmente em andamento, você, de posse desse controle, consegue avisar no módulo guarita, na portaria, que você está numa situação de risco ou tem algum sinistro em andamento que você está presenciando, por meio do controle remoto mesmo. Ou seja, gente, não inviabiliza a tecnologia do reconhecimento facial, como algumas pessoas perguntaram e tinham dúvida, né? Como fazer o sistema de pânico para a tecnologia de reconhecimento facial e do sistema passivo de leitura de tag veicular. Então, há as duas possibilidades através dos equipamentos, dos antigos equipamentos, que vão ficar resguardados como sistema de pânico, tá? Terceira pergunta aqui vou fazer as duas juntas, que é elevador e incêndio. Sistema de... ficou preso dentro do elevador para avisar tanto a empresa de elevadores quanto, a portaria remota ou o zelador ou o síndico ou até mesmo um outro morador. Integrar com esse sistema e o sistema de incêndio também para destravar as portas. Tudo isso funciona com o Situator, funciona, tem soluções? Com certeza tem solução. Para chamar um elevador hoje é muito comum a utilização de biometrias também. Para que uma pessoa de repente que tem acesso a um subsolo de um condomínio, talvez pulou o muro, conseguiu burlar o sistema de segurança, uma barreira de infravermelho, chegou na porta do elevador. Só como que ele chamaria o elevador nesse caso? Não tem como, não existiria ali aquela tecla padrão onde você chama o elevador. A pessoa tem que ter uma biometria cadastrada, pois é um local privado, somente quem tem acesso terá acesso realmente. Mas vale lembrar também, falando sobre estar preso no elevador, hoje em dia é comum também você ter um ponto onde por meio de uma tecla apenas você consegue manter comunicação, falar realmente, certo? Se comunicar com uma portaria remota, através do equipamento, aquele chamado ATA, ou nos condomínios padrão, que é onde há um porteiro, uma portaria orgânica,
portaria física, por assim dizer, você consegue falar num ramal comum na portaria hoje também. Então não há problema nesse sentido. Mas o que dizer no caso de um aviso de incêndio, um disparo da central de incêndio no condomínio? O nosso produto, o nosso controle de acesso, consegue também receber um comando da central de incêndio, que será interpretado pelo nosso sistema como modo abra todos os portões. Assim, todas as pessoas poderão evacuar o local em segurança, não ficarão presos ali, talvez até mesmo esbarrando, pisoteando um ao outro. Não corre esse perigo. Então, o sistema abre portas totais, todas as portas em caso de incêndio, emergência, pânico, né, alarme geral. E aí a pergunta aqui do Fabiano, do Grupo do Paraná, que me perguntou o seguinte sobre a questão da perimetral e da ronda virtual. Então, o Situator e os sistemas da portaria remota se comunicam já com o sistema de ronda virtual, né? Sim, estão totalmente integrados com nossos equipamentos. E uma deixa, na verdade, que... Estamos ouvindo um alarme. Parou de disparar. É um teste. Estamos aqui na distribuidora, né, de equipamentos de tecnologia. Vamos lá. Então, nesse caso, que nós estamos falando sobre a questão da ronda, nós temos a central de alarme mesmo, que é a APRA-MP, onde você pode utilizar sensores em diferentes pontos e efetuar a ronda, monitorada via IP, inclusive, pela portaria remota. Tanto o Situator, os principais softwares do mercado já estão integrados, mas você pode também fazer a integração direta via módulo guarita também, que é IP, e você monitora a ação ali, a ronda completa do local. Acho que tem uma última pergunta aqui, que é... eu não peguei o nome da síndica ali que perguntou, que é sobre a questão de condomínios acima de 150 ou 200 unidades, né? Ainda não tem um controle de acesso integrado com portaria remota que dê conta de um volume tão alto, não é verdade, Kleber? A gente ainda não consegue uma solução. É mais ou menos isso mesmo. As empresas de portaria remota, elas dão preferência a condomínio com menos de 100 unidades, menos de 100 apartamentos. Isso se dá devido ao grande fluxo de pessoas em condomínios maiores, 150, 200 ou mais unidades ali, realmente trariam um trabalho que, imagine, de tão grande, a portaria remota não conseguiria prestar um serviço à altura, um serviço que o condomínio merece, que ele precisa, que traria real segurança para a família, que traria segurança real, aquela que a portaria remota, promete fornecer para o cliente. Então, um condomínio muito grande, acima de 100 unidades, a gente não recomenda. Existem empresas que fazem, mas não é comum. Quero agradecer, Kleber, obrigada por atender a gente, né, as nossas dúvidas. São dúvidas que parecem no começo assim simples, depois de elucidadas fica até mais fácil, né, porque a gente entende um pouquinho melhor sobre o sistema, sobre tecnologia. Vocês sabem que eu estou me dedicando muito à tecnologia e segurança dos condomínios. Sempre que alguém traz uma dúvida, eu gosto, porque às vezes é uma pergunta que eu não teria, que eu imagino que eu não imaginava que alguém tinha essa dúvida, né? Porque às vezes a gente vai esclarecendo algumas coisas e começa a ir para algumas coisas um pouco mais complicadas, mas o básico às vezes não está resolvido. Então, obrigado, Kleber. Então, eu estou voltando com o Kleber aqui, da Premium, porque a gente falou sobre o leitor passivo de tag, que é aquele igual o sistema do sem parar dos pedágios, né? Então, ele tem problema com algumas marcas de carro. Todas as outras funcionam super bem. Mas ele vai passar aqui quais são agora os veículos que tem uma dificuldade e que tem uma forma de acertar. Tem uma saída, uma solução, né? Na verdade, o sistema de tag é a praticidade do momento. Então, se você vai no condomínio, você vê funcionando, você fala, eu quero isso no meu condomínio também. Isso é comum, natural. Todo condomínio que conhece o sistema quer colocar também. Só que existe um problema não relacionado ao equipamento, aos tags que nós vamos colar no vidro, mas o problema está relacionado com os próprios para-brisas de alguns veículos. Nós podemos citar, por exemplo, Land Rover ou mesmo Citroën. Land Rover e Citroën devido a uma película metalizada existente, e a Citroën principalmente devido à inclinação do para-brisa. O grau de inclinação do para-brisa muitas vezes não permite que a antena de tag consiga assim iluminar o tag de maneira suficiente. Nesse caso a gente utiliza o tag externo. É o modelo CR4AM, é um antimetal, mas muito especial também. Dessa forma todos poderão utilizar o sistema de tag.
Mais uma vez, Kleber, obrigado pela tua atenção. Então, ó, o Kleber é da Linear, que é ex-Linear, né? Agora é Nice do Brasil, que também comprou a Pecinin, que são os motores de portão. E gentilmente atendeu a gente para tirar as nossas dúvidas. Eu já ia compartilhar com vocês, mas agora que a gente fez um canalzinho ali, nós vamos jogar no canal, que aí a gente consegue compartilhar com mais gente e fica disponível o tempo todo, porque às vezes alguém me pedia, né, e eu não estava com o vídeo no celular, enfim, devido às limpezas que a gente faz, começa a ficar pesado. Então agora dá para compartilhar via YouTube. Obrigada, gente, um abraço. Obrigada, Kleber.